Meus queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Tomem um assento, que alegria poder estar neste dia, dia do Senhor em sua casa. Nada mais prazeroso do que se reunir como igreja para cultuá-lo, louvá-lo e bendizê-lo. Que Deus muito te abençoe, querido. A você que está aqui no templo, a você também que acompanha pela internet, que possamos assim ouvir a voz do Senhor, atentos àquilo que Ele deseja nos ensinar nesta noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor Deus. Eu queria nesta noite olhar com os irmãos a epístola escrita por Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Estarei lendo apenas dois versículos, versículos 12 e 13, deste capítulo 2, da epístola aos Filipenses. Eu quero lhe convidar a que você possa estar lendo comigo esses dois versículos. Toda igreja: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta escritura, por esta palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque neste processo, neste desenvolvimento, a Tua forte mão nos sustém. Glória ao Teu nome por isso. Sozinhos nós não conseguiríamos, ó Pai. O Senhor caminha conosco, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos livra do mal, e bendito seja o Teu nome por isso, Pai. Agora te pedimos, Deus, que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, trazendo-nos entendimento da palavra, Pai. Que eu possa olhar para o texto, e cada um dos meus irmãos aqui, não apenas extraindo dele informações, mas compreendendo, Deus, a Tua vontade, Pai. Ouvindo a Tua voz, ó Deus. Usa-me como instrumento em Tuas mãos. Assim oro e já te agradeço, crendo que a Tua palavra haverá de cumprir os seus desígnios, como assim nos diz a Escritura, Pai. Assim nós oramos, na mediação de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmão, continua com a sua Bíblia aberta aí nesses dois versículos deste capítulo 2, desta epístola, que tem muito a nos ensinar. Esta é aquela epístola que muito nos alegra, irmãos, porque esta epístola, eu estava fazendo uma rápida pesquisa e percebi que esta é uma epístola intitulada Epístola da Prisão. Paulo estava preso em Roma, e assim como ele escreve esta epístola aos Filipenses, ele também em outros momentos escreveu à igreja em Éfeso, aos Efésios, ele escreveu aos Colossenses, escreveu ali naquele contexto em Filemon, e aqui nesta carta, mais uma vez, num contexto em que tudo reclamava dele, quem sabe a murmuração, mas Paulo tinha consciência que há um ciclo estabelecido por Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e aleluia por isso. Ele soberanamente nos conduz, mesmo e apesar das adversidades e das dificuldades. É possível experimentar felicidade em Cristo, louvado seja Deus. Paulo aponta para todos nós nesta epístola, que é uma curta epístola, que a experiência da felicidade não está condicionada, assim como ele fez lá em Efésios, em Colossenses, em Filemon. Ele nos mostra de maneira muito clara, irmãos, que a nossa alegria, ela independe das circunstâncias. Isso muito nos alegra, irmãos, porque nós entendemos que apesar das adversidades, das dificuldades que todos nós enfrentamos, nós encontramos refrigério em Cristo Jesus. Amém, irmãos?
E percebam, Paulo usa aqui, irmãos, algo que me chama a atenção. Ele inicia o versículo 12, que é o versículo que teremos como base, 12 e 13, fazendo conexões lógicas com aquilo que ele acabara de ensinar à igreja. Se não vejamos, Paulo, ele acaba de cantar um hino cristológico. Paulo acaba de exaltar o nome de Jesus. Paulo acaba de dizer àquela igreja a importância de olharmos para Cristo como um modelo perfeito. E se você olhar, há uma lógica nesta carta e nesses versículos que nós lemos, porque quando nós voltamos um pouquinho lá no verso 5, acompanha comigo, capítulo 2, versículo 5, Paulo vai tratar sobre o nosso maior e melhor exemplo, que é Cristo. Olha aqui para mim, querido, é verdade que nós temos alguns referenciais em nossas vidas, isso é importante. Paulo entendeu isso. Paulo em certo momento disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tudo volta para a base, tudo volta para a origem de todas as coisas. Antes de começar o culto, nós conversávamos, eu, o presbítero Eric, o John Augusto e o Rogerinho, sobre música, sobre arte, sobre teologia. E em certo momento eu disse: olha, tudo volta para a origem. Musicalmente falando, eu penso que tudo que nós produzimos hoje, nós conversávamos um pouco sobre isso, volta para a origem dos grandes pensadores. Teologicamente, eu penso que Deus soberanamente iluminou um período da história, e aí eu não estou desconsiderando a patrística, os pais da igreja, mas eu penso que a pré-reforma, a reforma e a pós-reforma aponta para todos nós, todos os compêndios teológicos que nós temos hoje, e nós reproduzimos hoje. Paulo é esta experiência que diz assim: olha, sede meus imitadores, mas eu tenho uma origem, a minha origem é Cristo Jesus. Veja, Paulo vai começar a tratar dessa igreja nesta sessão, versículos 12 e 13, sobre vocês devem desenvolver a salvação de vocês. Em outras palavras, é importante entender que é uma experiência de conversão, que é um ato de Deus, gracioso de Deus, mas vocês precisam crescer. Olha aqui para mim, querido, você precisa crescer em nome do Senhor. Fisicamente, alguns não crescem mais aqui, graças a Deus. Mas espiritualmente nós não podemos estar estagnados, parados. E Paulo trata isso tendo como ponto de partida Cristo. Olha comigo o verso 5, diz assim: tendo em vós, olha a lógica, tendo em vocês o mesmo sentimento que houve em quem, irmãos? Em Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A igreja diz amém. Percebe? Paulo está escrevendo uma carta aqui, irmãos. Paulo está ensinando esta igreja. O que é que Paulo faz? Paulo parte para a origem. Não há desenvolvimento sem a observação da origem. Isso se torna vaidade, isso se torna presunção, isso se torna autoafirmação, isso se torna fruto do nosso coração que é enganoso. Paulo quer desconstruir esta ideia, dizendo para a gente: olha, desenvolvam, mas desenvolvam tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo. E vejam, Paulo está falando com crente, porque se você olhar o verso 12, ele faz essa conexão lógica. Acabaram de cantar um hino de louvor a Deus, a Cristo Jesus, é um hino cristológico, e ele usa essa conexão lógica. Assim pois, irmãos, ele chama amados meus.
Irmãos em Cristo, eu também, ele se equipara, ele se compara, ele diz também em outras palavras, eu também olho para Cristo, eu também tenho como mentor do meu comportamento e do meu desenvolvimento, Ele, Cristo perfeito, o Logos que se fez carne, a palavra que se fez carne. Eu olho para Jesus. Eu quero lhe dizer nesta noite, olhemos para Cristo, em nome do Senhor. Quando nós olhamos para Cristo, algumas outras coisas nós começamos a deixar de lado. Nós olhamos para aquele que é perfeito, nós olhamos para aquele que se esvaziou, que assumiu a forma de servo e tornou-se semelhante a nós. Seja bendito o nome do Senhor por isso. O que é que Paulo faz? Assim também, amados, vocês possam desenvolver a salvação de vocês. Vejam, antes de olharmos para os versos 12 e 13, para que tratemos sobre o desenvolvimento da salvação, pensem, eu preciso entrar neste tema entendendo que Cristo Jesus, por meio de sua obediência irrestrita e voluntária, nos deu um exemplo a seguir. Cristo é o nosso exemplo, irmãos. Cristo, Ele se fez homem e obedece. O verso 8 lá, ainda no capítulo 2, verso 8, diz assim, Ele obedece até a morte, morte de cruz, Ele cumpre cabalmente a sua missão, Ele nos mostra e Ele nos aponta aqui, que há grandes benefícios em obedecer. Irmãos, não tem coisa mais prazerosa do que obedecer a palavra de Deus. Obedecer muitas vezes implica em perseguições, em apontamentos, mas nós precisamos olhar para Jesus, que é o nosso mestre, o nosso mediador, divino humano. Diz a palavra e termina dizendo que Ele foi exaltado, e Ele, de maneira poderosa, concede-nos, através do Espírito Santo, forças, de tal forma que nós conseguimos também vencer, nós conseguimos também desenvolver, nós conseguimos também caminhar, nós conseguimos progredir, nós conseguimos caminhar para a etapa final daquilo que nós estamos estudando às quartas-feiras, Ordo Salutis, há uma ordem de salvação estabelecida por Deus, e o final e a culminância disso é que um dia nós ouviremos as seguintes palavras: vinde benditos do meu Pai, aleluia. Amém, meu irmão? Está difícil aqui, irmãos? Está difícil? Se Jesus voltar hoje, resolve tudo, em nome do Senhor. Vejam, Ele já está resolvendo, irmãos, Ele está conosco, aleluia. Ele já está resolvendo, Ele resolve, Ele está conosco. Eu quero que você entre nos versos 12 e 13, entendendo, irmãos, quando Paulo diz, assim pois, ou portanto, ele começa e continua dizendo, assim como vocês sempre, verso 12, acompanhe comigo, assim como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, olha a ênfase dada por Paulo, mas agora na minha ausência. Por que Paulo fala isso, irmãos? Porque é interessante, acontece assim, eu cresci na igreja, irmãos, eu sei o que é isso. Às vezes o diácono está ali perto da gente, e nós somos tentados pela liberdade que nós temos de realizarmos algumas coisas, se o oficial da igreja não estivesse presente. É verdade ou não é, irmãos? Eu falo isso com propriedade, eu cresci na igreja. Quantas coisas, o diácono estava ali na minha presença, eu ficava, oi diácono, paz, tudo bom? Quietinho, filho do pastor, mãozinha no bolso, todo espiritual. Quando o diácono dava as costas, eu já ia correr, já ia... Quando o pastor não está presente, quando o presbítero não está presente, olha que Paulo fala como um pai espiritual. Muito mais agora vocês precisam estar atentos àquilo que nós chamamos de comportamento espiritual. Por tudo aquilo que envolvia, aquela igreja estava sem a referência do seu líder, que estava preso, e ele escreve dizendo, não olhe para mim, olhe para Cristo. Não olhem para as minhas algemas físicas que podem amarrar os meus braços e as minhas pernas, mas eu na alma estou livre porque Cristo já me libertou, aleluia. Olhem para Cristo. Eu quero lhe dizer nesta noite que nesse desenvolvimento da salvação nós prestamos contas para Cristo.
no templo, fora dele, sozinho, sem a referência espiritual, sem um pastor, sem um presbítero, sem um diácono, sem alguém da família. Quando nós estamos sozinhos em casa, de frente ao computador, no nosso celular, zapeando, viajando, o nosso desenvolvimento está intimamente ligado com Cristo, que é o nosso exemplo maior, perfeito, aleluia. Quando ninguém consegue ver, Cristo está ali. Amém, meu irmão? Quando a esposa não consegue ver, quando o marido não consegue ver, quando os filhos não estão presentes, Paulo diz, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a salvação. Eu quero pensar com vocês nesta noite, destacando duas verdades para a gente aqui, em nome do Senhor. E Paulo, ele vai tratar com esta igreja, nesses dois versículos, sobre o desenvolvimento da salvação. Desenvolver a vossa salvação. Primeira coisa, irmãos, no desenvolvimento da salvação, e olha bem, eu já falei muito sobre isso aqui na igreja, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Eu vou repetir, no desenvolvimento da salvação, a soberania de Deus não anula, irmãos, a responsabilidade da salvação, ou a responsabilidade humana no processo de crescimento espiritual. Olha para o texto irá dizer no verso 12, assim pois, amados meus, como já li, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, olha o que diz o texto, desenvolvei a vossa salvação. Eu quero que você entenda, se faz necessário entender, é de suma importância, irmãos, entender a conexão entre soberania de Deus e a nossa responsabilidade enquanto crentes. Isso é requisito fundamental, irmãos. Eu quero lhe dizer e reafirmar para o teu coração, Deus age livremente para nos salvar, Deus é soberano na salvação do homem, Deus é Senhor na salvação do homem, Deus age livremente, Deus nos escolheu antes dos tempos eternos, mas duas coisas são indisputáveis aqui. É que o texto nos diz que nós pessoalmente precisamos desenvolver a nossa salvação. O que é que Paulo quer dizer com isso, pastor? Paulo quer dizer que Deus nos salva, Deus age livremente, Deus é soberano, mas depois de salvo, o homem, ele é responsável pelo seu crescimento espiritual. E por que você afirma isso, pastor? Porque o texto começa falando sobre a relação de irmandade. Amados meus, ele está falando sobre irmandade, está falando com crente aqui. Não imagine, querido, que se você chegar aqui domingo à noite, cantar algumas músicas e afirmar, tua forte mão guiará a minha vida, e passar a semana toda sem ler a palavra, sem orar, sem buscar, sem se consagrar, você está crescendo espiritualmente. Não tem como, querido. Paulo traz ao homem responsabilidades. São duas coisas indisputáveis. Deus é soberano, mas o homem é responsável. Olha que coisa importante, quero ressaltar para a gente aqui, entender aqui. Essas duas coisas indevidamente, eu quero salientar isso para você, isso traz um perigo enorme. Deixa eu destacar para a gente aqui, isso. Eu quero salientar que entender essas duas verdades indevidamente, não entendendo uma delas, por exemplo, ou entendendo uma e negligenciando a outra, eu quero ressaltar aqui, por exemplo, a soberania de Deus, sem acentuar ao mesmo tempo a minha responsabilidade, que criatura responsável, nós criamos a teologia do fatalismo. Se eu digo que Deus é soberano, eu não tenho nenhuma responsabilidade, eu conheço muita gente com essa teologia, mas não ora. Eu conheço muita gente que gosta dos teólogos, mas não lê a Bíblia. Que cita muita gente, mas não ama a Escritura. Nós precisamos entender que isso torna-se na prática um fatalismo, irmãos. Deus é soberano, é bom dizer isso, Deus é soberano, é bom, mas eu sou responsável pelo meu crescimento espiritual. Eu não posso fazer isso por vocês, e vocês não podem fazer isso por mim. Por isso que Paulo diz, vocês não podem fazer por mim aqui na cadeia, na prisão. Desenvolvam, olha o que Deus está nos dizendo nesta noite, desenvolva a sua salvação, cresça, meu irmão, em nome de Jesus. Amém, meu irmão?
Depende de você. A santificação é algo muito pessoal. Vamos lá, por outro lado. Preocupar-se tanto em manter, note bem, preocupar-se tanto em manter a responsabilidade do homem, ao ponto de perder de vista a soberania de Deus, é exaltar a criatura e rebaixar o Criador. Do outro lado também torna-se um extremo que é perigoso. O homem começa a dizer que tudo depende dele. Se eu quiser, aquelas palavras de ordem das igrejas pentecostais, né? Decrete, você pode. Meu irmão, nós não podemos nada. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia. Nós podemos no Senhor. Torna-se isso uma vaidade, o homem começa a trazer para ele todas as coisas. Permitam-me, eu quero citar uma frase aqui, olhando para esse verso e essa afirmação, desenvolver a vossa salvação, no que o reverendo Hernandes Dias Lopes escreveu. Olha que coisa interessante, eu anotei aqui, assim como ele colocou, veja só. Há dois equívocos muito comuns acerca da salvação. O primeiro deles é pensar que a salvação é resultado do esforço humano. A maioria das religiões, diz Hernandes, prega que o homem abre o seu próprio caminho rumo a Deus. Consequentemente, diz ele, a salvação é resultado de mero esforço humano. Diz mais ele, o segundo equívoco, diz ele, é pensar que a salvação é uma parceria do homem com Deus. Sabe quem prega isso? O sinergismo. Que a salvação é o resultado da obra de Deus, conjugada com a cooperação do homem. Foi ele que foi à frente, foi ele que aceitou, foi ele que quis aceitar a Cristo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você pega o verso 12 e o verso 13 e faz um link abençoado dos dois, olha o que ele vai reafirmar no verso 13, olha aí rapidinho, vamos estudar ele já, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar. Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive em relação à salvação. Se você crê nisso, diga amém, eu creio. Deus é soberano, irmãos, Deus age. Em outras palavras, entenda a palavra, querido. Você é um crente reformado. Até o nosso querer. Eu quero. Quem efetua em nós é o Senhor. Quem age em nós é o Senhor. Quem escolhe as nossas vidas é o Senhor. Mas percebam, irmãos, Hernandes é muito feliz quando ele diz assim, olha, em contrapartida, no outro ponto dessa compreensão, irmãos, o texto não diz, abra a mão e deixe Deus agir, se tranquilize e deixe o Espírito te levar. Não, crescei, enchei-vos do Espírito, busquem ao Senhor. Há uma cooperação neste processo que nós chamamos de santificação. Desenvolvam a salvação de vocês neste processo que é de mortificação da nossa carne. Irmãos, quando nós entramos aqui no domingo, cantamos algumas músicas, escutamos a palavra, e isso não tem um poder mágico. Eu preciso ouvir a palavra. Eu preciso desenvolver a salvação. Sabe como, queridos? Sendo o melhor marido, sendo a melhor esposa, sendo o melhor filho, sendo o melhor patrão, sendo o melhor empregado, sendo o melhor crente, em nome do Senhor. Você entendeu isso? Amém, querido? Paulo traz àquela igreja a responsabilidade que lhes cabe. Vejam, a palavra desenvolver, e William Hendrickson, em seu comentário, ele vai dizer que ao olhar para a palavra desenvolver, olhando atentamente, ele diz assim, isso traz a ideia dessa palavra é de um esforço contínuo, vigoroso, extremo. Continue a desenvolver, embora salvos, de uma vez por todas salvos. Eu quero dizer para você também que nós jamais perderemos a salvação, porque é Deus quem efetua, e aquilo que Ele efetua é perfeito, aleluia. Ele não salva o homem hoje e ele perde amanhã, não, você está seguro nas mãos do Senhor, Ele que tem guardado o nosso bom depósito, aleluia.
Mas Paulo também aponta para nós acerca daquilo que nós chamamos de responsabilidades. Desenvolvam, trabalhe, ore. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. É como se Paulo dissesse assim: olha, queridos, eu não estou com vocês mais para a gente estudar a palavra, para a gente ali dominicalmente. Vocês estão lendo a palavra? Desenvolvam. Vocês estão pesquisando a palavra, vocês estão estudando, lendo, orando, buscando, recorrendo a Deus constantemente. Não tem como desenvolver longe daquilo que nós entendemos como revelação especial de Deus. É Deus nos conduzindo nesse processo, porque é Ele que efetua em nós o seu querer e o seu realizar. Como eu posso desenvolver longe da Escritura, irmãos? Eu preciso desenvolver amando, estudando, aplicando, vivenciando. Eu preciso entender isso nas minhas relações com o meu próximo, marido, esposa, filhos, trabalho, igreja, irmãos, liderança, pastor, liderados. Tudo isso são mecanismos que nós podemos usar e desenvolver o que nós chamamos de desenvolvimento da nossa salvação, e Deus é honrado e glorificado através de todas essas coisas, em nome de Jesus, amém. A primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, irmãos, olhando para esse verbo aqui, desenvolver, e aqui, a palavra desenvolver também traz o sentido de trabalhar até a consumação. Vocês já ouviram aquela frase, uma vez salvo, salvo para sempre? Quem já ouviu essa frase? Uma vez salvo, salvo para sempre. Está certa essa palavra, irmãos? Sim. Mas tem gente que pega essa frase, cruza os braços, fala assim: estou salvo, acabou, salvo para sempre, acabou. Quem quiser que pregue, quem quiser que ore, quem quiser, eu estou salvo, estou garantido. O bilhetinho está aqui: vinde benditos do meu Pai. Mas, irmãos, todos que foram salvos, automaticamente sentem o desejo de conduzir um faminto àquele que é o pão da vida. Louvado seja Deus. Paulo diz: desenvolvam, vivam o Evangelho, apontem Cristo. A verdade bíblica, irmãos, é que a salvação é obra exclusiva de Deus, e Deus nos dá graciosamente a salvação. Mas o que Paulo quer ensinar aqui? Não estejam passivos nesse processo. Nós precisamos desenvolver, e a primeira verdade é que neste processo não há incongruência. Deus é soberano, mas eu preciso desenvolver. Sai daqui entendendo isso. Eu preciso pregar, eu preciso amar a Cristo mais, eu preciso buscar o reino como prioridade, eu preciso me envolver nas demandas e nos trabalhos da igreja, eu preciso crescer, e tudo isso tem que redundar em glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Mas há uma segunda e última verdade que o texto nos ensina aqui: que esse desenvolvimento da salvação deve ser com temor e tremor. O temor e o tremor são vistos quem está de fato crescendo e desenvolvendo a sua salvação. Olha para o texto vai dizer o seguinte: desenvolvei a vossa salvação com que, irmãos? Com temor e tremor. Amém, queridos? A segunda verdade do texto, nesse processo de desenvolvimento, irmãos, de salvação, é que Paulo fala e acrescenta: isso tem que ser feito com temor e tremor. Irmãos, Paulo não está falando aqui de um temor servil. Paulo não está tomando emprestado a ideia de um temor, de um escravo se arrastando aos pés do seu Senhor. Não é um temor com medo do castigo. Em contrapartida também, não é fruto de um pai complacente. Deixa fazer o que quer. Nada disso, irmãos. O nosso temor e o nosso tremor e o nosso desenvolvimento se dá, irmãos, porque nós entendemos que a recomendação bíblica, como filhos de Deus, nós devemos obedecer ao nosso Pai com temor, com reverência, com tremor diante dEle, entendendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, de tal forma, como bem pregou Jonathan Edwards no sermão conhecidíssimo, pecadores nas mãos de um Deus irado.
Deus é amor, mas Deus é justiça. Nós conhecemos os atributos de Deus. Deus age, irmãos. Deus não é complacente com seus filhos. Deus exorta. Ele usa a igreja, irmãos, para nos exortar, para nos abençoar. Nós precisamos desenvolver a salvação com temor, entendendo que Deus é amor, mas Deus é justiça, e com tremor no coração, entendendo que Deus é o Senhor de todas as coisas. Isto com reverência, com prudência, com respeito e com sensibilidade em relação à presença, à vontade, à consciência daquilo que nós chamamos de responsabilidade humana. Eu preciso entender que Deus está em todos os lugares, em nome do Senhor. Interessante, irmãos, Deus está aqui. Uma das frases mais ouvidas e faladas dominicalmente é que aquietai-vos, Deus está aqui nesse lugar. Amém, irmãos? Deus está com você quando você está sozinho no seu quarto. Deus está com você quando você está onde ninguém lhe pode ver. Deus está com você quando você tem a possibilidade de pecar ou não. Deus está em todos os lugares. Sabe o que Paulo quer dizer? Desenvolva com temor e tremor. Sabe quando Deus não estará com você? Nunca. Ele habita em nós, aleluia. Ele está tratando com crentes aqui. E quando o pregador puritano Jonathan Edwards levanta-se naquela abadia para pregar aquele sermão conhecidíssimo, tornou-se um livro pequeno. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E quando ele levanta, alguns historiadores falam, naquele contexto de uma geração extremamente complacente com o pecado. Eu olho para a nossa geração hoje, extremamente complacente. Tudo é normal, tudo é relativo, tudo pode. Diz a palavra, diz os historiadores que Jonathan Edwards levanta e começa a pregar: Deus é um Deus irado. Porque estavam habitualmente acostumados a ouvirem a expressão Deus é amor. Mas Deus é um Deus irado, que não é complacente com o pecado do homem. E diz os historiadores que nas pilastras do templo que ele pregava, as pessoas se agarravam a essas pilastras, dizendo: tem misericórdia da minha vida, Senhor. Eu penso, queridos, que pregar um sermão hoje com esses termos em nossa sociedade é extremamente desafiador, irmãos. Deus é um Deus que se ira. Vocês entendem assim à luz da Bíblia? Amém, irmãos? Eu entendo. Deus não é complacente com o pecado. Deus não ama o pecado. Deus se aborrece do pecado. Por isso que Paulo acrescenta esse processo de desenvolvimento: façam isso com temor e tremor. Deus está no templo, mas Deus está na minha casa. Deus está no templo, mas Deus está no meu trabalho. Quanto mais eu entendo isso, meu comportamento muda, a minha vida muda. Eu entendo porque, vejam, Paulo completa esta ideia dizendo-nos no verso 13, olha comigo: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Como é que ele faz isso? É através da minha vida, em todos esses ambientes que eu acabei de lhes dizer, irmãos. Por isso que Paulo diz: desenvolvam, mas desenvolvam com temor e tremor. Vocês não estão fazendo isso para mim. Para quem vocês estão fazendo? Volta lá para o verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. A nossa base, irmãos, é a nossa base. Você não faz por causa do pastor Felipe, você não faz por causa do presbítero Eric, você não faz porque você é da IPF, você não é um crente, um bom crente. E tem mau crente, irmãos? Para mim não, mas vamos usar o termo: o bom crente é aquele que vive tendo Cristo como base. Amém, irmãos? O grande problema, e é fato, irmãos, é que nós temos temor e tremor muitas vezes aos homens. É verdade ou não é, irmãos? Deixa eu ver se tem alguém aqui da igreja para me ver. Você faz um negócio errado, fica olhando: será que tem alguém aqui? Não precisa ter ninguém ali. Paulo diz assim: eu não estou com vocês não, irmãos, eu estou preso, mas façam e tenham e olhem para Cristo. Este está conosco, porque Ele prometeu: olha aqui para mim, estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. Paulo acrescenta que
temor e tremor para nos dizer que nós prestamos contas a Deus. Não tem essa de, eu sou salvo, estou tranquilo, me basta. É verdade, me traz segurança a doutrina da soberania de Deus. O escritor, teólogo, comentarista bíblico, F.F. Bruce, comentando essa expressão aqui do texto, do verso 13, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade, ele corretamente afirma, irmãos, note bem, que o Espírito realiza o que a lei não consegue realizar. Isso é dádiva de Deus. A lei podia dizer às pessoas o que deveriam fazer, mas a lei não podia suprir essas pessoas com poder. E vejam, olha que sacada maravilhosa de F.F. Bruce. A lei, e Paulo estava escrevendo no contexto de lei aqui, irmãos. A lei pode apontar o que vocês devem fazer, mas a graça de Deus, além de apontar, ela nos diz, vocês vão desenvolver, mas é Deus, com a sua misericórdia, que vai efetuar o seu querer em vossas vidas. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, nós não estamos sozinhos, aleluia. Você entendeu isso, amém, meu irmão? Você não está sozinho não, querido. Alguém pode dizer, eu não consigo, não consigo fazer. Ele supre-nos, a fim de que possamos conseguir, irmãos. Vocês percebem? Ele diz, desenvolvam, mas é Deus que vai efetuar. Orem, estarei com vocês, recolhem nas orações. Busquem, mas eu falarei com vocês. Clamem, batam a porta, mas eu vou abrir. Busquem, vocês vão encontrar. Façam, mas vocês não irão fazer sozinhos. A capacitação, a suficiência, a graça vem de Deus, irmãos. Nós não estamos sozinhos. A quem devemos temer, a quem devemos ter tremor? A Deus, que efetua, que age poderosamente segundo a sua graça, o seu favor, que é imerecido. Seja Deus glorificado para sempre. Amém. Em outras palavras, sabe o que F.F. Bruce disse? Não há nenhum desejo em nós, por Deus e pela sua obra, que não proceda do próprio Deus. Que Deus é esse, irmãos? Que amor é esse? Sabe por que você quer Deus, querido, hoje à noite? Porque Deus te quer. Você entendeu aí ou não? Amém? Você sabe por que você está adorando a Deus? Porque Deus já te quis, te amou, te resgatou. As nossas reações é uma ação primária. Por isso que João diz, Ele me amou primeiro. O que eu faço já foi ação dEle. O que eu estou fazendo é reflexo do que Ele já fez por mim. Por isso que nesse culto, em qualquer outro culto, Cristo é o centro de todas as coisas. Aleluia, amém, aleluia. E não apenas o desejo, toda obra, irmãos, realizada em nós é ação de Deus. Eu quero concluir e caminhar para o final, fazendo um paralelo ao que eu acabei de estudar com a igreja quarta-feira passada. Eu falei quarta-feira passada na ordem de salvação sobre vocação eficaz. E vejam, há uma ligação muito interessante, que quando, eu até citei uma frase de John Piper, quando ele falou o seguinte, quando Deus empreende cumprir seu propósito soberano, ninguém pode resisti-lo com sucesso. Se Deus quer agir, ninguém pode impedir, aleluia. Então, um crente que fala assim, Deus, eu vou desenvolver, me ajuda, me capacita, me fortalece, me usa, pode ter certeza, querido, nós iremos lograr êxito e a glória não será nossa. Quem olhar para você irá dizer, seja Deus glorificado para sempre, aleluia. E quando eu falei sobre vocação eficaz, e tratei sobre isso quarta-feira, no culto doutrina, e até citei a teologia sistemática de Luiz Berkoff, quando mesmo, eu quero concluir falando isso, ele trata sobre esta vocação, ou seja, esse chamado que nós chamamos de chamado interno. Veja que coisa maravilhosa. Pensa comigo. A vocação interna, ela age através de uma argumentação moral associada
a poderosa operação do Espírito Santo. Isso quer dizer que o Espírito Santo age através da pregação da palavra de Deus, dando eficiência às palavras da pregação, para que o homem ouça a voz de Deus, como vocês estão ouvindo. Ouçam a voz de Deus, operando na consciência do homem. A vocação interna age e dirige o entendimento, influenciando efetivamente a nossa vontade. O que é que Luiz Berkoff quis dizer? Eu estou apenas reagindo a uma ação soberana que Deus fez no meu interior, na minha mente. Quando eu escuto a palavra, é o Espírito testificando o meu espírito, e eu saio dessa palavra reagindo. Eu quero ser o melhor pai, uma melhor mãe, o melhor filho, o melhor crente. Eu quero desenvolver a minha salvação. Isso não foi produzido por mim mesmo, nem pelo pregador. É Deus, é o Espírito, é a palavra que age soberanamente e livremente, como está agindo agora, para a glória do seu próprio nome. Aleluia, amém. Amém, irmãos? Deus está falando. Sabe quem promove as reações no coração da gente? Eu não estou um bom crente, eu não tenho sido um crente fiel, eu não tenho sido um bom pai, um bom esposo, um bom filho, um bom servo, um bom senhor. Sabe quem promove esse temor, esse tremor? Não somos nós mesmos, mas é a graça de Deus em nós, que nos traz a consciência, que age no nosso intelecto, que desce ao coração da gente. Se não fosse Deus agindo em nós, irmãos, jamais poderíamos desenvolver a nossa salvação. Por que lhes digo isso? Permitam-me. William Hendricks diz assim: olha que ilustração maravilhosa. O ferro elétrico é inútil. O ferro elétrico é inútil, a menos que seu plugue esteja acoplado à tomada. À noite não haverá luz na sala, a menos que a eletricidade flua pelos fios para dentro da lâmpada, cada filamento mantendo contato com os cabos que vêm da fonte de energia. As rosas do jardim não podem alegrar o coração do humano com sua beleza e fragrância, a menos que extraiam sua virtude dos raios solares. Melhor ainda, diz William Hendricks, como pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Precisamos estar ligados com a fonte. Cristo Jesus é a fonte de todas as coisas. Aleluia, amém. Sabe por que nós estamos aqui dominicalmente? Por causa de Cristo. Sabe por que eu canto? Por causa de Cristo. Sabe por que eu confesso? Por causa de Cristo. Sabe por que eu falo de Cristo? Por causa de Cristo. Sabe por que você influencia uma sociedade? Por causa de Cristo. Sabe por que você está em pé aqui? Por causa de Cristo. Vocês sentados em pé. Sabe por que nós estamos pensando? Por causa de Cristo. Sabe por que eu tenho consciência da palavra? Por causa de Cristo. Tudo Ele fez. Tetelestai. Está consumado. Ele já fez, irmãos. E aquele que já fez nos diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aleluia, amém.